Olá pessoal, eu sou o professor Cefas de Física e vou aqui junto com você resolver a questão de número 131 do nosso simulado. Olha só, a questão traz um texto aqui, né, falando sobre a eletricidade em nosso corpo, né? Vamos dar uma lida no texto para a gente ver os principais pontos aqui desse texto. Você já imaginou que poderia não estar lendo o texto dessa página se não fosse a eletricidade? Isso não tem nada a ver com a lâmpada de sua escola ou da sua casa estar acesa. Na verdade, muitas de nossas atividades, como um simples piscar de olhos, a resolução de um cálculo matemático, ou mesmo os batimentos do nosso coração, só são possíveis porque existem pulsos elétricos correndo por nosso corpo. Esses pulsos elétricos são chamados em biologia de impulsos nervosos, porque se propagam pelo nosso sistema nervoso graças aos neurônios, células básicas desse sistema. Os neurônios são constituídos de um corpo celular e duas ramificações externas, os dendritos e o axônio. Os dendritos são extensões do corpo celular através das quais passam impulsos nervosos de outros neurônios nas sinapses, regiões em que se estabelece a conexão entre eles. O axônio é uma extensão fina e longa do neurônio, por meio da qual esses impulsos são transmitidos a outros neurônios. Se o potencial elétrico, né, vamos destacar aqui, se o potencial elétrico do impulso nervoso recebido pelos dendritos ou pelo corpo celular estiver acima de um determinado limite, esse impulso se propaga ao longo do neurônio e do axônio até as suas ramificações terminais. Uma vez atingidas as sinapses, nas terminações do axônio, junto a outra célula, que pode ser outro neurônio, uma célula muscular, uma célula endócrina, etc. São liberadas substâncias neurotransmissoras por meio das quais o impulso nervoso é transmitido à própria célula. Então, ele está falando aqui basicamente de um processo de transmissão de um impulso elétrico através de um neurônio. Olha só, podemos entender de modo bem simplificado como se dá essa propagação, conhecendo a composição físico-química dessas células. No meio interno, em geral, o citoplasma, há uma grande concentração de íons de potássio. No meio externo, isolado do meio interno pela membrana celular, há uma grande concentração de íons de sódio, Na+. Diante do exposto, para que haja a transmissão de pulsos elétricos, é necessário o quê? Um campo magnético, um potencial elétrico, uma potência elétrica, uma corrente elétrica ou uma tensão elétrica. Pessoal, então, isso aqui está falando basicamente do funcionamento de uma célula, né? Então, vamos relembrar aqui do seguinte, né? A parte exterior e interior da célula é separada por uma membrana, beleza? Ela é separada por uma membrana. Na parte exterior da membrana tem uma grande concentração de sódio, certo? Na+. Enquanto que na parte de dentro tem uma grande concentração de potássio, né, que é um pouco menor do que a concentração de sódio que está lá fora. Essa diferença de quantidade de cargas acaba gerando uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, que é também conhecida como tensão elétrica, certo? Então, a gente vai ter uma diferença de potencial aqui e esses dois meios são separados pela membrana, né? Então, isso aqui lembra muito o funcionamento de um capacitor, né? Lembra lá o capacitor quando você tem duas cargas que geralmente elas têm sinais opostos e elas têm uma tensão elétrica entre elas, né? Ou seja, tem um armazenamento de energia elétrica aqui, certo? E, nesse caso, a nossa célula ela funciona similarmente como um capacitor, onde o dielétrico é a membrana que está aqui, entre o meio interno e o meio externo, beleza? Mas acontece que nessa situação aqui a gente tem uma situação de equilíbrio. Mas em algumas células, como o neurônio, quando ela recebe algum estímulo, aí esse equilíbrio pode ser perturbado, né? E esse sódio, ele consegue entrar aqui dentro, né? Ele consegue entrar mais do que ele já consegue. E o potássio consegue sair, certo? Nesse momento, quando eu tenho essa perturbação, quando eu tenho esse estímulo, eu acabo modificando essa tensão elétrica. E como eu modifico essa tensão, como eu tenho essa flutuação de tensão,
acaba acontecendo a produção de um impulso elétrico, beleza? Então, esse impulso elétrico aí vai se propagar através da célula. Então, a palavra-chave que faz com que ocorra esses pulsos elétricos aqui é justamente a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica. Então, nesse caso aqui, nós temos letra E, beleza? Então, grande abraço, pessoal, e até a próxima.